Olá a todos. O trabalho intitulado como Aspectos Étnicos, Raciais e Rancenismo, a limitada atuação fisioterapêutica entre os povos indígenas do Maranhão, Brasil, tem como autores Kemel Marinho, que sou eu, Marina Mariano e como orientação Síria Borges. O trabalho faz parte de um programa de pesquisa indígena da Faculdade Unicentro, do qual eu sou acadêmico do curso de fisioterapia. Já inicio a minha apresentação afirmando que os aspectos étnicos raciais associados à vulnerabilidade social e econômica é um limitador dos direitos indígenas à saúde. E esta afirmação se comprova ao fazermos uma rápida análise do perfil epidemiológico no Maranhão no ano de 2022. Ao observarmos que há elevados números de casos de mortalidade infantil em decorrente de doenças curáveis como pneumonia e diarreia, e olhando também um quadro mais geral, onde podemos observar o crescimento dessas doenças curáveis. Dentre elas, podemos destacar as doenças sexualmente transmissíveis e as cardiovasculares. Trazendo essa discussão ético-racial para dentro do campo da fisioterapia, observa-se que há uma dissonância entre os direitos legais à saúde indígena e a prática. E essa dissonância ainda se torna maior quando observamos que dentro da fisioterapia existe uma área em que busca promover a prevenção e a promoção de saúde através da fisioterapia coletiva e comunitária. Tendo como objetivo, é possível notar que, se por um lado a ineficiência de atuação fisioterapêutica na saúde indígena já foi observada, por outro lado, ainda é preciso compreender as razões dessas limitações que, se tomadas em um plano geral, interferem na promoção e saúde e bem-estar dos povos indígenas e compromete a efetivação de um sistema de saúde diferenciado com acesso ético e racial igualitário. Para entender esta limitação, escolhemos uma doença em específica, que é a doença de Hanseníase, que é uma doença em que acomete os povos indígenas na área da Amazônia Legal maranhense, especialmente entre os indígenas Canela e Guajajara. Iremos analisar essa limitação desta doença pela perspectiva do campo da fisioterapia nos 3 níveis de atuação. Mas o que é a hanseníase e por que a escolha desta doença? Porque a hanseníase ela é crônica, infecciosa, dolorosa e contagiosa. Pode gerar incapacidades permanentes, levando até a morte do acometido. E o Brasil ocupa o 2º lugar entre os países com maior número de casos no mundo. Atinge ambos os sexos, mas as condições de prevenção, diagnóstico e tratamento podem sofrer diferenciações se examinados sobre a ótica da etnicidade, grupos vulneráveis, minorias e região. Ou seja, é uma doença que, em sua maioria, irá acometer principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas mais vulneráveis. Para entender também essa limitação, foi delimitado um estado em específico, neste caso foi o estado do Maranhão. Por que esse estado? Porque esse estado é o 2º estado brasileiro em novos casos da doença de 2016 a 2020. É o 3º estado em taxa de detecção geral de casos novos da doença por 100 mil habitantes, de 2010 a 2021. E também é o estado em que ocupa o 2º lugar em maior número de casos em menores de 15 anos de idade. Para compreender mais ainda profundamente as limitações dessas raízes, escolhemos 2 municípios em específico do estado do Maranhão, Barra do Corda e Fernando Falcão. E por que a escolha desses 2 municípios? Porque a hanseníase no Maranhão ela é histórica. Os primeiros registros de índices da doença no município de Barra do Corda ocorreram no século XIX, ao lado de outras doenças desconhecidas antes do contato, como as da malária, varíola e tuberculose, que atingiam as populações extremamente vulneráveis, como os indígenas.
E isto se comprova ao analisarmos os dados fornecidos pelo SINAM, onde nos mostra, segundo a tabela abaixo, em que no período de 2001 a 2023 teve uma crescente elevação de números de casos diagnosticados com lesões cutâneas entre os povos Canelas e Guajajara. Ou seja, está sendo diagnosticado já quando a doença já está em um nível mais grave, em lesões cutâneas. O mapa a seguir, que é o mapa do Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, irá mostrar a localidade desses dois municípios, que ficam localizados no estado do Maranhão, que é o município de Barra do Corda e Fernando Falcão, localizados no mapa na numeração 15 e 16. E o estudo buscou, uma pesquisa descritiva, qualitativa, o delineamento do perfil epidemiológico, uma vez que irá fazer uma análise dos casos notificados no período de 2001 a 2023. Os dados analisados foram os dados do Programa de Pesquisa Indígena, como, por exemplo, os do SINAM, e trata-se também de uma pesquisa de campo, que tem como teor etnográfico buscar compreender o comportamento dos indígenas com relação a rancenismo. E como os resultados, o que se pode observar é que, nacionalmente, a hanseníase é uma doença negligenciada, pois ela é uma doença causada por agentes infecciosos e parasitários que afetam principalmente as pessoas de baixa renda, como, por exemplo, os indígenas. Também é possível notar que há uma ineficiência na formação acadêmica e baixa produção acadêmica. Ou seja, isto causa um impacto ainda maior na fisioterapia, porque ao se pesquisar sobre a doença associando a hanseníase, fisioterapia e indígenas, poucos são os resultados que são obtidos. E ao associar a fisioterapia, hanseníase e indígenas no Maranhão, os números ainda se tornam mais baixos. Também há uma ineficiência do controle preventivo, uma ausência de materiais preventivos voltados para as particularidades dos povos indígenas. Segundo os pesquisadores Marinho Nascimento e Mariano, observaram que há poucos estudos voltados para as ações de prevenção e educação desta doença. Por outro lado, existe majoritariamente muitas publicações com a temática de reabilitação fisioterapêutica, ou seja, pouco se preocupa com a educação sobre essa doença e a prevenção, focando ainda mais apenas na reabilitação, quando se já tem a doença e necessita de reabilitações das incapacidades físicas do paciente. E este dado se comprova ao analisarmos as populações assistidas pelo DSI Maranhão, analisando o Casais de São Luís e o Casais de Teresina. E o que se torna mais preocupante se analisarmos os dados do Casais São Luís, onde ele associa a reabilitação a outras áreas, como a fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicopedagogia. Observa-se que há baixos números de atendimentos voltados para esta área. Também, ainda nos resultados, é possível observar que a história de vulnerabilidade e discriminação indígena ainda está presente. As populações indígenas são historicamente discriminadas no processo de formação social no Brasil, reconduzindo-as para um local categoricamente de inferioridade intelectual e étnico-cultural, percepção que contamina diretamente o processo de saúde e doença, na formação e atuação profissional, o que explica a negligência da saúde indígena e o duplo estigma de discriminação da hanseníase quando ocorre entre os indígenas. Também é possível notar que há uma intensa mobilidade de indígenas e não indígenas entre a cidade e a aldeia. Observa-se que este resultado ele é um resultado mais local, onde podemos observar ele dentro dos municípios, pois há um deslocamento de indígenas que ocorre em decorrência de serviços oferecidos pelos municípios, como comércio, saúde, lazer, educação, setores administrativos públicos, onde os indígenas
acabam tendo que sair de suas aldeias para os municípios a fim de resolver assuntos pessoais, como finanças, também turismo, eles acabam vindo para os municípios. Também existe uma entrada de não indígenas dentro das aldeias, o que pode estar ligado ao turismo, religião, né? Principalmente o turismo, tendo em vista que as terras dos indígenas são terras lindas, né? Observa-se também ainda de uns resultados locais nos municípios que há um retorno frequente dos indígenas urbanos às aldeias. Indígenas que habitam dentro do município, mas que por hábito cultural acabam retornando para suas aldeias, devido às suas ancestralidades, suas terras nativas, suas culturas, eles acabam retornando. E isto é um aspecto, né, que propicia a entrada e transmissão da hanseníase nas aldeias, que pode proporcionar, né? Também observa-se que há um desconhecimento sobre os sintomas e tratamentos da hanseníase. Nota-se que há uma certa dificuldade dos indígenas em associar os sinais e sintomas da doença, sejam eles iniciais ou avançados. Também é possível observar que os indígenas enfrentam uma certa dificuldade em entender os termos técnicos profissionais da saúde, tendo em vista que são voltados principalmente para o português, o que dificulta para eles, principalmente da etnia dos canelas. O contrário também pode ser apontado a dificuldade do profissional da saúde em compreender a língua dos indígenas e compreender a sua cultura para oferecer um atendimento adequado. Em termos conclusivos, o que se pode apontar é que há uma fragilidade de atuação dos fisioterapeutas em casos de hanseníase, o que demonstra que o risco é maior quando se relaciona a doença à situação de vulnerabilidade social, socioeconômica, com os aspectos éticos raciais. Também é fundamental atuar em ações que minimizem as dificuldades de comunicação-linguagem, resistência ao tratamento e a restrição informativa sobre a doença. Não se busca restringir os comportamentos interculturais dos povos indígenas, mas conhecê-los para atuar em ações de saúde preventivas entre os indígenas e formativas entre os acadêmicos profissionais da fisioterapia. Por fim, o que se pode observar também é que, em se tratando de hanseníase, há no Maranhão uma incontestável desigualdade racial em saúde indígena pelo viés fisioterapêutico, e que a primeira tarefa, ainda por ser feita, é reconhecer essa realidade para tratar desta limitação. Apresentar a vocês os nossos materiais de referência para a produção deste trabalho. E obrigado pela atenção de todos e por ter assistido até aqui.